Apocalipse 9. Antes, porém, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que nós estamos vendo os ciclos recorrentes do juízo de Deus, que são apresentados nessa magnífica carta, que tem um objetivo e uma literatura muito específica. Nós estamos aqui no segundo ciclo dos juízos, que são os chamados juízos das trombetas, capítulos 8 e 9. Também precisamos entender que João, ele escreve de uma forma muito, com paralelismos, que faz muito parte da forma como o povo hebreu raciocina. No capítulo que começa o juízo dos selos, que é, no caso, das trombetas, com a abertura do sétimo selo, quando as trombetas começam, da trombeta 1 a 4, a gente vê ali que os primeiros ataques, eles ocorrem em relação à estrutura. São ataques contra a terra, contra o ar, contra as águas, afetando a humanidade de forma indireta. E a segunda parte dos chamados juízos das trombetas, essa segunda parte, ela é complexa e é uma segunda parte muito forte. Por quê? Porque haverá aqui uma descrição de acontecimentos terríveis que afetam diretamente o homem. E nessa afetação direta ao homem, nós também vamos perceber que essa afetação ela vem na forma de tormentos terríveis, tormentos fortes, trazidos por demônios que haverão de visitar a humanidade, sobretudo a humanidade chamada humanidade impenitente. Então, o texto que nós vamos analisar hoje diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Esse é acraseado, ou seja, a essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas a aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. O cabelo deles era como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, essa porção da tua palavra lida. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor a ilumine
em nossa mente, em nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, só lembrando que o término das 4 trombetas, quando nós falamos sobre os ataques que sobrevieram a toda a ordem criada e que causaram dano indireto à humanidade, no final aparece uma águia. A ideia é de mau agouro, de mau presságio. E ela diz, ai, ai, ai. Em cada ai desse que ela diz, um aviso de que os juízos próximos haveriam de ser terríveis. E o primeiro ai é justamente a 5ª trombeta que é aberta. E nesse primeiro momento, gostaria que você observasse aqui dos versículos 1 a 3. O texto diz, o 5º anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Irmãos, perceba um fato. Alguns estudiosos discordam nesse primeiro versículo acerca dessa estrela. A figura da estrela está diretamente ligada ao fato de ser um ser celestial. O X da questão é, esse ser celestial seria um anjo ou esse ser celestial seria um demônio? A ideia é que, e isso nos faz lembrar, o texto de Isaías 14:12, quando diz, falando sobre Satanás, lá o texto diz, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações. Jesus aqui na terra, em um determinado momento das suas passagens, daquilo que ele viveu, no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 18, lá é dito o seguinte, eu vi a Satanás como um raio que caía do céu. E aqui você vai perceber que João, ele não está vendo a estrela caindo, aí é aoristo, o que dá a ideia de passado. Essa estrela, ela já havia caído. A estrela que João viu foi uma estrela caída. Ela não viu uma estrela que está caindo. Nesse sentido, é mais conveniente e mais harmônico em relação a todo o texto, entender que este ser é um ser demoníaco. E, de fato, a queda de Satanás é um fato passado. Eu quero lembrar aos irmãos que Satanás é um ser decaído, Satanás é um ser decadente, Satanás é um ser já derrotado. Então, nesse sentido, essa estrela que cai, no contexto do capítulo 9, tem uma harmonia muito maior em ser ligada a algum demônio, ou até mesmo o próprio maligno. Eu tenho muita dificuldade, assim, que alguns símbolos são muito complexos. Por exemplo, essa ideia da estrela que cai, o anjo que caiu do céu. Uma vez eu fui visitar um irmão, quando eu estava na congregação, lá em Santa Rita ainda, fui fazer uma visita ao irmão, estava doente. Aí quando o irmão me viu, disse, pastor, o senhor caiu do céu. Eu disse, caí não. Eu não. Nem faça essa associação, que não tem nem perigo. Aí o mesmo irmão olhou para mim e disse, pastor, o senhor é fruto de oração. Como diz a Bíblia, a oração do justo pode muito nos seus defeitos. Eu digo, é nos defeitos mesmo. Porque a gente não ora que preste, não. É o Espírito Santo quem conserta a oração da gente. Pois aí nós vemos no versículo 1 logo, essa ideia. E veja, algo fantástico, interessante. O texto diz que para essa estrela, ou seja, para esse demônio, foi dada, ou seja, ele não tinha. Foi dada a ele a chave do poço do abismo. Ele não tinha, foi concedida a ele essa possibilidade. Foi dada a ele essa chave. A chave do poço do abismo, a ideia de poço do abismo é uma ideia de onde os seres malignos estão temporariamente aprisionados. E no capítulo 19, lá para o final de Apocalipse,
onde eles haverão de ser aprisionados de uma vez por todas. É a ideia de reunião, digamos assim, dessa galera numa prisão real. Mas a ele foi dada temporariamente essa chave. E aqui uma coisa muito interessante, irmãos, que a gente precisa ter nos nossos corações. E aqui você precisa saber disso. O inimigo não pode executar nada se não for debaixo da vontade permissiva de Deus. Irmãos, as pessoas, e hoje eu gostaria de ressaltar isso, nós estamos tendo a possibilidade de estudar uma coisa que é falado muito pouco. Nós vamos estar falando um pouco sobre as questões ligadas aos anjos do mal, aos demônios. Fala-se pouco nesse tema na igreja. Eu até entendo o porquê. E eu gostaria de alertar os irmãos uma coisa. Sobre esse assunto, muitas pessoas superestimam o valor de Satanás, como se Satanás fosse um ser angelical que tem o mesmo poder de Deus. Uma ideia maniqueísta de bem e mal, aí traz essa ideia de que Satanás, ele em poder, é o oposto do Senhor. Ele é o oposto do Senhor nas obras, mas em poder não. Não existe ninguém mais poderoso que o Todo-Poderoso Senhor Deus. Ele não tem contrários nesse sentido. Ele não é como as deidades persas, que têm dois deuses gêmeos para manter o equilíbrio das forças. Ele não é como um símbolo oriental de yin e yang. Não, Deus é soberano. E na sua soberania não há ninguém maior do que Ele. Ele é o único onipresente, onipotente, onisciente. Então não entenda o maligno dessa forma. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Saiba disso. Agora, irmãos, eu gostaria de que os irmãos também percebessem um certo equilíbrio sobre esse assunto. Não é porque ele tem essa dimensão diante de Deus que nós vamos subestimá-lo. Ou simplesmente ignorar que ele exista. Nesse sentido, irmãos, no que tange essa doutrina, nós não podemos superestimar o maligno, nem podemos subestimar o maligno, mas entender ele como ele de fato é. E neste sentido, a Bíblia traz exemplos claríssimos. E esse é um dos textos que nós podemos ter, características dele, que precisamos saber para quando ele se apresentar diante de nós expulsá-lo no nome do Senhor Jesus. Veja o que o texto traz. Ele traz o seguinte: a ele foi dada essa chave, versículo 2. Quando ele abriu o abismo, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíam gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eu quero lembrar os irmãos aqui a ideia que está sendo trazida, como se falou no altar, onde as orações dos santos sobem, nesse momento, como um paralelo, e todo o texto de Apocalipse tem momentos de paralelo. Esse ser demoníaco que recebe essa autoridade de ir lá no abismo para abrir esse abismo, para que seja liberado de lá essas figuras demoníacas, esses demônios. Quando ele abre esse fenômeno, essa fumaça, como uma gigantesca fornalha, o sol escurecendo, dando o sentido de trevas. E esses gafanhotos que saem, não são gafanhotos, digamos assim, no sentido literal da palavra, mas são demônios que aqui vão ser
caracterizados como demônios profundamente devastadores. E essa ideia, ela vem do Antigo Testamento. A ideia dos gafanhotos, ela vem lá do livro de Êxodo, no capítulo 10, quando fala dos gafanhotos atacando lá no Egito. E também remete à profecia de Joel. Joel, nos capítulos 1 e 2, Joel fala de gafanhotos terríveis que trazem o juízo de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que você visse. Abra a sua Bíblia no livro de Joel. Joel, logo no capítulo 1. Joel, logo no capítulo 1, o texto diz assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciãos. Ele está dirigindo aos líderes. Escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu a ele e aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. No capítulo 1 e no capítulo 2, Joel vai repassar para os irmãos que o juízo de Deus virá, e ele exemplifica esse juízo através de gafanhotos. Esses gafanhotos, figuras de extrema devastação, uma figura radical e assustadora de destruição. Então, esse conceito, ele surge agora, novamente, na carta de Apocalipse, dizendo, olha, esses gafanhotos que surgem aí, quando é libertado do abismo, eles vêm sobre a terra, e é dado o poder como dos escorpiões da terra. E a ideia aqui é que esse poder que esses demônios vêm, eles vêm com um poder atormentador muito grande para a humanidade impenitente. Aí você olha para mim e diz, pastor, por que humanidade impenitente? Porque esses demônios, eles não vão atacar aqueles que são selados pelo Senhor. Esses demônios não vão atacar aqueles que são povo de Deus. São demônios. Eles têm discernimento espiritual, inclusive de entender. Aquele que foi selado pelo Senhor não será atacado. E essa carta, e aqui nesse momento, ele vai mostrar qual é a descrição da missão desses demônios. A missão desses demônios, a partir do versículo 4 até o 6, a missão deles é a seguinte: eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas causar dano a quem? Àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Ou seja, são demônios que haverão de atacar. Eles têm uma missão terrível, tenebrosa, mas eles, diante da vontade permissiva de Deus, não vão atacar tudo, não vão acabar com tudo. Existem limites. E o primeiro limite aqui é colocado, olha, aquele que é selado, esse não receberá ataque. Só aquele que não foi selado pelo Senhor. Ou seja, o povo do Senhor não será atacado por isso. Amém? Aí veja a partir do versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los. Ou seja, esses demônios vão atormentar muito a humanidade,
o tormento será terrível, mas não vai ter morte. Há restrição. A condição permissiva de Deus, você vai até aqui e pã. Mas o texto segue, versículo 5. Mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. O tormento não é constante. Tem restrição. O tormento, ele é temporário. Por que 5 meses? Porque os 5 meses têm a ver com o ciclo natural de vida de um gafanhoto. Desde a larvinha até a morte dele dá 5 meses. 5 meses. Então, esse tormento, ele não é para sempre. É algo delimitado, delineado, específico, mas é forte. Veja o versículo 5. A agonia que eles sofreram era como a da picada de um escorpião. Irmãos, aqui na igreja, tem alguém que já foi picado por algum escorpião? Irmãos, me diga uma coisa, dói? Eu acredito que sim, eu nunca fui não. Eu tenho um colega que trabalhava comigo, ele foi picado. Um colega que eu tenho, Maurição, 1,92 m de altura. Sabe aqueles guarda-roupa que vende no Armazém Paraíba? Sim. Ele vestiu uma calça sem bater a calça. Aí o bicho foi, pegou ele aqui na perna, ele tirou, bateu, estava lá. E de um certo ponto para frente eu vi um homem desse chorando de dor. Então eu acredito que deve doer. Eu nunca fui picado não. O Senhor já me livrou de uma picada de escorpião. Um grande livramento que eu tive aqui no ITEBS, fui conversar com o diretor do seminário, botei a mão no estrado da porta, conversando com ele encostado na mão do estrado da porta, e uma coceirinha bem boa aqui na mão, assim. Aí quando eu tirei a mão, aí estava lá o bicho armado. Eu digo, Deus me livrou. O Senhor me livrou. Mas eu sei que é algo que dói muito. Então, ele está dizendo assim, olha, esses demônios, eles vão infligir um tormento fortíssimo, que parece, e a ideia é do poder como esse veneno que o escorpião traz. Inclusive, o veneno do escorpião é o líquido mais caro do mundo. Eu fiz uma pesquisa assim, dessas pesquisas idiota que a gente faz. 4 litros de veneno de escorpião custa quase 30 milhões de reais. É terrível, é caro, é uma coisa muito específica. E é um veneno muito forte. Para que ele mate uma pessoa, é necessário que ela esteja muito debilitada. É difícil você ver morreu muita gente. Não, tem gente que não morre. Mas a picada é terrível. Então, esse tipo de dor está vindo. É temporário, mas é doloroso. Esse tormento que vai vir é um tormento fortíssimo, tão forte, que as pessoas elas vão querer morrer, mas em tese não vão conseguir. Isso não é porque a morte vai estar extinta nesse período, não. Isso aí é uma figura de linguagem que está sendo utilizada no versículo 6. O texto diz assim: naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. A ideia é que o tormento que esses demônios trarão é um tormento tão forte que a morte vai ser almejada pelas pessoas da terra. O tormento causado por esse gafanhoto será algo tão grande que os homens vão buscar a morte para aliviar a agonia da alma. E aqui o filósofo Kierkegaard, ele escreveu uma frase que eu queria compartilhar com os irmãos. Ele diz que o tormento do desespero é exatamente esse: não ser capaz de morrer. Quando a morte é o maior perigo, o homem espera viver.
Mas quando alguém vem a conhecer um perigo ainda mais terrível que a morte, esse alguém espera morrer. E assim, quando o perigo é tão grande que a morte se torna a única esperança, o desespero consiste no desconsolo de não ser capaz de morrer. O que é que ele está trazendo? Ele está trazendo o seguinte: existem dores na alma do homem que faz com que ele tenha esse anseio pela morte, muito mais do que efetivamente a briga, entre aspas, da esperança pela vida. E esse texto aqui, ele faz um contraste com o final do capítulo 6. O que é que nós temos no final do capítulo 6? A humanidade impenitente, escondida, pedindo para que as montanhas caiam sobre eles, porque eles não querem se confrontar ou se deparar com a ira do Cordeiro. Então, eles preferem a morte do que estarem de frente do Cordeiro irado. E aqui, nesse capítulo, a gente vê o reforço desse conceito. As pessoas vão sofrer tanto, e esse sofrimento será tão intenso, que a solução que estará diante da sua razão será a morte. A morte será encarada como um alívio. E aqui segue o texto. Depois que a gente vê a missão desses gafanhotos, a gente vê a descrição deles. Como é essa descrição? Esses demônios pareciam cavalos preparados para a batalha. Ou seja, eles estão aguerridos. Eles não estão para brincadeira. Eles têm uma missão. A missão deles é atormentar. Eu quero avisar uma coisa para os irmãos. É possível que alguns brinquem de ser crente. Mas eu quero dizer que Satanás não brinca de Satanás, não. Ele é aguerrido. O texto no Novo Testamento, Pedro diz que ele está como um leão, bramando no seu redor. A missão dele é matar, roubar, destruir. Ele está em constante vigilância, observando aspectos de nossa vida, para que possamos ser por eles atacados. Segunda característica aí, tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro. A ideia é a de impressionar com um falso triunfalismo. Eles impressionam. Eles trazem a figura de alguém forte, impressionante. Segue o texto. O rosto deles parecia um rosto humano. Irmãos, a figura mais simples aqui, e a gente percebe no gafanhoto, não é que ele é um gafanhoto, assim, a ideia não é, por essa construção, fazer essa imagem literal. Mas esse demônio, ele traz na sua face justamente o objeto de tormenta dele. Por quê? Porque o natural do gafanhoto é atacar a plantação. Só que para esses gafanhotos, que são demônios, foi-lhes dito que eles atacassem o ser humano impenitente. Então ele traz no seu rosto justamente quem é que ele vai atacar, que é justamente os seres humanos. E a ideia, veja só, os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Aqui nós temos um paradoxo. Qual é o paradoxo? Os cabelos como de mulher traz a ideia de humanidade, de proximidade, de atratividade, de algo que não inspira, talvez, muito cuidado, assim, não inspirasse tanto medo, né? Tem uma coroa de ouro,
tem os cabelos como de mulher, tem um rosto como ser humano, não traz tanta, digamos assim, tanto susto. E aqui eu gostaria de dizer que existe, humanamente falando, uma ligação entre ética e estética. Geralmente, aquilo que é ruim, a gente qualifica como feio. E aquilo que é bom, a gente qualifica como bonito. Mas eu queria alertar os irmãos que Lúcifer era um anjo de luz. E ele não vem tão feio quanto muita pessoa pensa que ele vem. Então, o texto aqui ele está trazendo essa ideia de proximidade, mas é uma proximidade paradoxal. Por quê? Porque apesar dele ter esses elementos de proximidade, de sedução, os dentes dele são como os de leão. Não venha não, que ele é devastador. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Aqui nós temos um elemento de descrição que vai ter muitos comentaristas, os mais literalistas, vão entender que são aviões. Tem muita literatura nesse sentido, mas a gente não precisa observar todos os pormenores da descrição. A ideia é que eles são fortes, são imponentes, vêm em bando, em grupo, não estão sozinhos, como um exército. Eles são devastadores. O último, tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinha poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Ele está ressaltando de que esses demônios, eles vão causar tormento e eles têm ferramentas para causar esse tormento na humanidade. Aqui representada pela cauda, que é colocada, expressa no texto, através desse demônio. E é interessante, irmãos, que o escorpião, quando ele é atacado, ele ferra a ele mesmo. Se você nunca fez essa experiência, eu já fiz. Se você vê um escorpião cercar ele com fogo, ele vai pegar aquele ferrão e vai meter nele mesmo. Você pensa que ele está se matando, mas não é não. É porque nele tem efeito analgésico. Então ele está se preparando para enfrentar. Mas sabe-se que ele tem ferramentas. A cauda é uma ferramenta. E o sentido do texto é trazer a elucidação de que eles são cheios de ferramentas de tormento. E essas ferramentas de tormento serão colocadas contra a humanidade. Aí nós vemos a questão espiritual que está envolvida. Por quê? Nós já vimos que ele tem uma missão tenebrosa, terrível. Nós já vimos que ele tem uma descrição tenebrosa, terrível. Mas eles têm um líder terrível. Versículo 11. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Os dois nomes, tanto em hebraico como em grego, têm a mesma tradução. Significa destruidor. O objetivo é confrontar com Apocalipse 6:10. Aliás, 7:10, quando diz que o nosso Deus é o Salvador. Dele vem a salvação. O maligno não, está diretamente ligado à morte. Do maligno vem a destruição. E aqui uma figura de reforço. Vai se falar na sexta trombeta, mas a figura de reforço diz, olhe, o primeiro ai passou, vai vir mais 2. A ideia é dizer, olhe, isso aí é o começo, é a entrada de hoje.
mais para frente você vai ver que ainda vai ficar um pouquinho pior. Irmãos, vamos a algumas verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos nesse pequeno texto. Irmãos, em primeiro lugar, nesse texto nós temos fortes lições sobre Satanás e sobre os seus demônios. A primeira grande lição sobre Satanás e sobre os demônios é que ele tem um caráter pervertido. Deus é salvador, mas o demônio ele é destruidor. Os demônios que saem do poço do abismo são liderados pelo maligno. O maligno, ele é assassino, ladrão, é mentiroso. João 10:10 nos mostra que ele veio para matar, roubar, destruir. E eles atacam. Eu gostaria de dizer, irmãos, que é perceptível a ação dos demônios na humanidade. Existem crises na política, existem crises na economia, existem crises nas instituições, existem conflitos entre os homens, existe conflito entre as nações. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás é o Deus desse século, é príncipe da potestade do ar. Esse espírito terrível, Efésios capítulo 2, versículo 3, diz que ele atua nos filhos da desobediência. Ele não pode ser superestimado, mas ele também não pode ser subestimado. E precisamos reconhecer que ele é real e os seus danos são reais aí no mundo. Segunda coisa, segunda grande lição, a autoridade de Satanás, a autoridade dele, irmãos, é limitada. Ele não tem nem a chave da casa dele. Perceba logo no início do texto, a ele foi dada a chave, ou seja, a autoridade foi concedida. O diabo, ele é poderoso, mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O diabo, ele não tem autoridade de agir, a não ser dentro dos padrões permitidos por Deus. Eu gostaria, irmãos, de mostrar dois casos individuais, inclusive. No Antigo Testamento, no livro de Jó, isso aconteceu. Deus permitiu que a vida de Jó fosse atacada diretamente pelo maligno. No capítulo 1, o texto diz que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se afastava do mal. E o Senhor deu permissão a que Satanás tocasse na vida, em aspectos da vida de Jó. E ainda no capítulo 1, Jó perdeu seus bens, perdeu sua autoridade, perdeu sua família. No final do capítulo 1, está escrito lá, Jó dizendo, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas foi Deus quem permitiu. No capítulo 2 do livro de Jó, que a gente estudou aqui, Satanás impetrou contra a saúde de Jó. E colocou nele uma chaga terrível. E tudo aquilo foi da permissão de Deus. E Satanás conhece aspectos de nós, mas não nos conhece interiormente. Deus conhece a gente por fora e Deus conhece a gente por dentro. No Novo Testamento, a mesma coisa acontece, agora com Jesus. Livro de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Sabe o que é que Lucas vai registrar para a gente aí nesse evangelho? Jesus dizendo a Pedro uma coisa fantástica. Capítulo 22, versículos 31 e 32. Vai estar lá Jesus dizendo assim para Pedro, Pedro, Satanás queria pegar a sua vida e cirandar com ela assim como um trigo, lhe atormentar, lhe arrebentar.
Ele veio pedir autoridade a mim para fazer isso aí. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu orei por ti, Pedro. Orei por vocês. O livro de Lucas só tem 24 capítulos. Estamos no capítulo 22. Aí Jesus disse para Pedro mesmo assim: quando você se converter, confirme aos seus irmãos. Veja o paralelo individual do ataque do maligno contra Jó e o paralelo do ataque do maligno contra Pedro. No primeiro momento, Deus conhecia Jó melhor do que o próprio Jó. Ele disse: aqui vá, meu filho, aqui vá. É homem reto, íntegro, temente a Deus, se afasta do mal. Pode ir, entre aqui, venha. Que eu vou provar a você que ele vai me adorar. Agora lá em Pedro, não. Jesus conhecia a fragilidade de Pedro. O maligno não vai pedir autorizações aqui não, faça não, aqui não. Aqui o pai vai proteger, aqui eu conheço a estrutura, ele não vai. Aqui não dá não, aqui não dá não. Irmãos, tudo é debaixo da condição permissiva do Senhor. O nosso Deus é soberano. E o nosso Deus nos conhece por dentro. E Ele não nos dará nenhuma tentação, tormenta ou adversidade que nós não tenhamos condições reais de vencer. Não por causa de nós mesmos, mas por causa dEle. Ele nos conhece. Ele sabe de nós melhor do que nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a autoridade que é dada aos demônios de ação, ela é limitada. Veja só. Esses gafanhotos não poderiam causar dano à erva. Versículo 4. Esses gafanhotos não poderiam matar os homens, apenas atormentá-los. Versículo 5. E outra coisa, os homens que eles iam atormentar, eles não iam atormentar todos os homens, apenas aqueles que não são selados por Deus. Veja que ele tem muito poder, mas é todo limitado. E essa limitação segue. Eles vão atormentar, mas não é para sempre não. É durante 5 meses, ou seja, é temporário. E esses 5 meses é tão afirmado que é dito 2 vezes em 2 versículos distintos. Então aqui a gente tem essa nítida ideia. A ideia de que ele tem uma autoridade e um poder limitados. E essa limitação quem dá é o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Terceira coisa, irmãos, eles são das trevas. São figuras das sombras. Os versículos 2 e 3, Apocalipse, capítulo 9, os versículos 2 e 3, quando o poço do abismo é aberto, que a fumaça sai, a terra ela é escurecida, o sol e o céu escurecem. E aqui outra grande lição. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: Deus é luz. Mas aqui em Apocalipse nós vemos que Satanás é treva. São das trevas, não suportam a luz. Seus agentes atuam onde não há luz, onde o sol da verdade não chega. Eles imperam, eles reinam. Onde o sol da verdade não chega, a confusão é causada por eles. O diabo, irmão, cega o entendimento das pessoas, sobretudo daqueles que não creem no Senhor. E o grande projeto do maligno é manter a humanidade escurecida, sobretudo no seu entendimento espiritual, para não reconhecerem a Deus como Deus.
Eles são das trevas, mas você é do reino da luz. Outra característica, são poderosos. Lembre-se das coroas na cabeça desses gafanhotos. São poderosos, sim, mas é limitado o poder dele. E aqui eu quero dizer, ele não pode ser subestimado, nem pode ser superestimado. Ele é o Deus desse século. 2 Coríntios 4:4. É príncipe da potestade do ar. Ele tem poder, mas o seu poder não é total. Irmãos, quando eu estava à frente da congregação em Santa Rita, aconteceu conosco algo que nos mostra muito dessa realidade que faz parte do nosso entorno. Quando eu estava à frente da congregação, nós sentíamos a necessidade de, como igreja do Senhor, abençoar aquela cidade em algum aspecto dela. Nós oramos e fizemos uma pesquisa acerca da cidade de Santa Rita. Nós pudemos perceber nessa pesquisa que Santa Rita era uma cidade profundamente violenta. Ela é quem puxa os índices de violência da área metropolitana aqui de João Pessoa. Na época que eu estava em Santa Rita, no mês de outubro, em todos os dias do mês de outubro, havia tido uma morte perto da igreja, de acerto de contas, de gangue. Gente morreu todos os dias na cidade de Santa Rita. Depois que a gente entendeu esse problema, nós começamos a orar, pedindo que Deus nos orientasse onde nós podíamos fazer alguma diferença para ajudar a cidade neste sentido. E depois de muita oração, nós entendemos, naquela época, que deveríamos trabalhar em duas cruzadas. Uma, na promoção da paz, e outra, ajudando entidades que lidassem com a questão das drogas, porque muitas dessas questões de violência estavam diretamente ligadas às drogas. E na questão das drogas, a gente queria ajudar algumas entidades em Santa Rita que militavam com isso. E foi nessa época que nós estreitamos os laços com uma fundação em Santa Rita, chamada Fundação Zoe. A gente chegou e entendeu isso. Nós oramos por isso, num culto de oração, como esse daqui, foi uma quarta-feira. A gente orou por isso. Irmãos, quando o Senhor colocou a missão no nosso coração, que a gente compreendeu, que todo mundo entendeu o que é que o Senhor queria de nós, todos os líderes da congregação que participaram daquela reunião adoeceram. Todos. Quando foi na quinta-feira, liguei para um, liguei para outro, tudo arriado, tudo doente. E teve um que teve o discernimento, disse, pastor, isso não foi fruto da decisão que nós tomamos, não. Vamos orar, pedir para que o Senhor nos ajude nesse momento. Vamos. Nós nos reunimos, oramos, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Quando foi da sexta para o sábado, todos nós já estávamos restabelecidos em nossa saúde. E Deus abriu as portas de uma forma tremenda. A gente fez uma campanha para mobilizar as pessoas para levar alimentos para a Fundação Zoe. A gente queria fazer uma festa, e nessa festa o pessoal levar alimentos. Queríamos levar uma banda para tocar lá em Santa Rita, que na época estava no auge, chamada Banda Salvação. Queríamos alugar o som, fazer de um tudo, e a gente não sabia como. Numa quarta-feira, a gente veio para cá, eu falei para os irmãos o que é que a gente queria fazer para arrecadar alimento para a Fundação Zoe.
uma irmã, só uma irmã, aqui da igreja, me deu um cheque com R$ 2.560. Foi exatamente o valor do custeio, do show, do som, de tudo que era necessário para a gente fazer esse evento lá. E a gente levantou fundos para ajudar a Fundação Zoe já naquela época. E de uma hora para outra, recebo uma ligação. O senhor é o pastor Cassé? Disse, sou eu mesmo. Gostaríamos de fazer um convite. Qual é o convite? Não, nós gostaríamos que o senhor viesse até a Câmara dos Vereadores aqui, porque existe uma verba de R$ 400 mil que é destinada às casas de recuperação, só que se não for feita nenhuma atividade, se não for defendido, essa verba ela vai ser inutilizada, por causa dos dispositivos legais que estão ligados a ela. Você pode vir aqui ajudar numa palestra para que os políticos possam ser sensibilizados para isso. Eu disse, como é que você soube que eu estou envolvido nisso? Quem foi que lhe contou? Então foi um irmão da igreja, e eu entendo que você é o que pode fazer isso. Muito bem. Abri uma porta para eu pregar no lugar que eu nunca pensei que fosse falar, dentro da Câmara de Vereadores. E eu estava lá falando da necessidade de que aquela verba fosse alocada nas casas de recuperação daquele lugar. Não parou por aí não, irmãos. Conversamos com líderes religiosos daquela cidade. E eu fui conversando com os pastores para a gente mobilizar uma passeata pela paz, unindo todas as igrejas para a gente falar de um Deus de paz lá na praça. Irmãos, de onde menos esperava, eu recebi apoio. A primeira pessoa que eu fui falar foi com o padre da cidade. Ele olhou para mim assim de alto a baixo, me reconheceu e disse, nós vamos apoiar, nós vamos estar juntos. E a gente foi pastor por pastor, um por um, outro por outro. Um deu som, outro deu microfone, outro deu não sei o quê, outro deu não sei o quê. Resultado, a gente reuniu as igrejas tudinho para falar que existe um Deus de paz. E que se esse Deus não conceder paz ao coração, tudo que está ao nosso redor é inútil. E o nome do Senhor foi proclamado. Quando armou tudo, estava o carro de som lá, começaram a tocar música, o povo no meio da rua, dizia, agora pastor, precisa alguém ir lá dentro do carro de som, para ir pregando, falando. O padre rouco, aí olharam para mim, vai ter que ser tu. Eu digo, eu estou aqui para isso mesmo. Entrei dentro do carro de som e fui falando. Chegou lá no final, na praça central. Reunimos todos os líderes na praça. Clamamos a Deus para que Deus tivesse misericórdia da cidade. E enviasse paz ao coração das pessoas, que a verdadeira paz é aquela que vem do Senhor. E mais uma vez a gente pregou a palavra naquele lugar. Deus abriu as portas todinhas e humilhou de forma cabal aquele que é decaído e derrotado. Ele pode ter muita força, ele pode lhe impressionar, ele pode até causar medo, mas fique certo você de uma coisa, maior é o que está em você do que o que está no mundo lá fora. Fique certo de 1 João capítulo 5, versículo 8. Lá diz, sabemos que todo que é nascido de Deus não está no pecado, e aquele que nasceu de Deus, ele o protege. O maligno não o atinge. 1 João capítulo 5, versículo 18. Aqui esse maligno é forte, mas ele é cheio de restrições. Eles são poderosos, eles são inteligentes.
Satanás é inteligentíssimo. Satanás tem discernimento. Onde é que eu vejo isso no texto? Os gafanhotos. Quem é que viu o gafanhoto ter inteligência, irmão? Qual é a inteligência que o gafanhoto tem? Mas esses gafanhotos, eles têm discernimento. Eles só vão atacar aqueles que não são selados pelo Senhor. Aliás, aqueles que são. Aqueles que não são. Os que são, Deus o selou, está protegido debaixo da sua santa e poderosa proteção. Ou seja, eles têm discernimento. Eles entendem quem é um, quem é o outro. São seres inteligentes, que têm discernimento. São seres atraentes, sedutores, têm aspectos humanos. E eu quero lembrar a você, muitas vezes, por condição ética e estética, fazemos a associação do mal com o feio e do belo com o bom. E aqui, lembrando que nem sempre isso ocorre. Satanás, ele não vai vir de forma assustadora. Ele vem de forma muito sutil e muito sedutora. São violentos os dentes de leão. O poder destrutivo e devastador dos demônios não estão para brincadeira. Satanás não brinca, não descansa, não tira férias, são atormentadores, agem com violência, estão por trás de fascínoras, como por exemplo Hitler, estão por trás das gangues de narcotráfico. A cavalaria do maligno, quando passa, deixa devastação. Essa é a figura do gafanhoto. Oitava característica, são seres espirituais. Não se combate o maligno com armas humanas, se combate o maligno com armas espirituais da fé. Ninguém enfrenta demônio com bomba. Ninguém bota demônio em prisão humana. Eles são enfrentados com armas espirituais. Não podemos enfrentá-los na força da carne, nem no nosso próprio conhecimento e entendimento. Nós precisamos estar debaixo da poderosa e soberana vontade do Senhor, ungido pelo Espírito Santo de Deus com autoridade, mandar ele para o abismo, que é o lugar dele. E ele tem uma missão clara. A missão dele, atormentar, causar dano. Mas a outra grande lição é que os selados, eles estão livres do tormento. Aquele que é do Senhor não será atormentado por esses demônios. Os que estão debaixo do abrigo do sangue do Cordeiro não está debaixo do tormento do maligno. Aquele que está com o Senhor é a sua salvação e a sua proteção. Irmãos, eu gostaria de fazer um exercício devocional com os irmãos. Eu gostaria de ler com os irmãos, não ler, mas eu gostaria de orar com os irmãos. Aquilo que está no Salmo 91. Só que eu gostaria que você aprendesse e em determinados momentos você pudesse orar, sobretudo se você perceber na sua vida algum tipo de opressão ou algum tipo de ataque, e você perceber que essa opressão e esse ataque não é de origem humana, não é de origem natural. Vamos ficar todo mundo em pé? Salmo 91, ele está na terceira pessoa. Quando você chegar em casa, depois você medite colocando esse salmo na primeira pessoa. E em determinados momentos, você ore de acordo com as convicções que vem nesse salmo. Eu vou fazer esse exercício com os irmãos, essa será a nossa oração final. Porque
porque o tempo já foi embora. Eu vou colocando as sentenças na primeira pessoa. E quando eu terminar a sentença, os irmãos digam amém, confirmando cada palavra que nessa reunião, em nome do Senhor, estaremos falando. Amém? Eu habito no abrigo do Altíssimo. Nós descansamos à sombra do Todo-Poderoso. Nós podemos dizer ao Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Nós podemos dizer, Senhor, Tu és a base da nossa confiança. O Senhor nos livra do laço do caçador. O Senhor nos livra do veneno mortal. O Senhor nos cobre com as suas penas. Debaixo das penas dele nós encontramos refúgio. A fidelidade do Senhor é o nosso escudo protetor. Nós não temos medo da noite nem da flecha que voa de dia. Nós não temos medo da peste que move sorrateira nas trevas. Nós não temos medo da praga que se devasta ao meio-dia. 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada nos atingirá. Deus olhará para nós e verá o castigo dos ímpios. Nós vamos fazer do Altíssimo o nosso abrigo. Nós vamos fazer do Senhor o nosso refúgio. Nenhum mal nos atingirá, nenhum mal atingirá a nossa casa, nenhum mal atingirá o nosso trabalho. Desgraça alguma vai chegar à nossa tenda. Aos teus anjos, o Senhor dará ordens a nosso respeito. E esses anjos vão nos proteger em nossos caminhos. Eles vão nos segurar para que a gente não tropece em pedra alguma. Nós vamos pisar o leão, a cobra. Nós vamos pisar o leão forte e a serpente. Faça assim. Amém! O Senhor nos ama. O Senhor nos resgata. O Senhor nos protege. O Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor nos chamará. Ele nos chamará. E eu vou dar resposta a Ele. O Senhor vai livrar e vai cobrir de honra. O Senhor nos dará vida longa e vai nos mostrar a sua salvação. Aleluia! Pai, todas essas questões nós colocamos em nosso coração com confiança e fé. O Senhor é o nosso refúgio e nós não temos medo. Não sabemos o que acontecerá no futuro, mas uma coisa é certa. Nosso futuro está nas tuas mãos. O Senhor é o nosso refúgio. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que o maligno é poderoso, é verdade, mas não é como o Senhor. O Senhor é o nosso protetor, é a nossa base. O Senhor nos selou como Espírito Santo. E não vamos ser confundidos no último dia. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Reacende essas convicções em nosso coração. Nos toma em nossas mãos. E nos toma em tuas mãos. E nós te louvamos. No nome de Jesus, a igreja diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Vigia, vaso. Amém.